Olá, meus cumprimentos a todos que assistem. Meu nome é Júnior Maté. Hoje eu estarei apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, que é um requisito parcial para obtenção do título de engenheiro eletricista da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inicialmente eu gostaria de apresentar e já agradecer a presença dos membros da banca, o professor Ivan, que também foi orientador deste trabalho, os professores convidados, o professor Giovanni e o professor Felipe, e por fim o professor Marcelo, que é o coordenador dos projetos de diplomação da Engenharia Elétrica da URGS. O título do trabalho é Aplicação da Modulação LoRa ao Monitoramento Geotécnico, e como eu já citei, o orientador foi o professor Ivan. Então, o conteúdo da apresentação. Começo falando sobre a motivação e contextualização do trabalho. Eu faço em seguida uma breve fundamentação teórica e uma exposição de conceitos utilizados. Depois vem o desenvolvimento dos rádios transceptores LoRa, que seriam na verdade os equipamentos que possuem a tecnologia LoRa. Os testes realizados com esses equipamentos, os resultados obtidos, as conclusões que podem ser tiradas. E, por fim, os trabalhos futuros que podem dar sequência ou poderiam vir a melhorar esse projeto. Então, iniciando pela motivação e contextualização, falo primeiro sobre engenharia geotécnica, que na verdade é uma área da engenharia civil que aplica os conhecimentos acerca de materiais encontrados na crosta terrestre, de uma forma bastante resumida. Trata-se do estudo do comportamento dos solos e das rochas a fim de solucionar problemas de engenharia. Depois disso, então, vem a FGS, Geotecnia Ambiental, que é uma empresa especializada então, no desenvolvimento de projetos e estudos geotécnicos. Ela foi criada no ano de 2006, fundada no ano de 2006. Desde então, possui trabalhos em mais de 13 estados brasileiros. A matriz fica aqui na cidade de Porto Alegre, enquanto possui também uma filial no estado de Minas Gerais. E ela possui uma carteira de clientes composta por empresas mineradoras, empresas do ramo de energia, rodovias, ferrovias, além da construção civil também. Então, a FGS, na verdade, é o meu local de trabalho. Foi onde eu fui apresentado a essa ciência que é engenharia geotécnica, e juntamente de quem eu desenvolvi esse trabalho. Então a ideia inicial seria a integração de um sistema de comunicação moderno e adequado à atividade de monitoramento geotécnico. A forma de se fazer isso então seria a aplicação da modulação LoRa e seu protocolo LoRaWAN, juntamente ao conceito IoT, no desenvolvimento de um equipamento de monitoramento. Então seria, no caso, um equipamento de monitoramento realmente voltado à aplicação do monitoramento geotécnico. Teria que ser adequado de forma que conseguisse suprir as necessidades em obras, as situações encontradas em obras que os equipamentos hoje utilizados na empresa não conseguem. Além disso, a aplicação desses equipamentos então, visa a redução da exposição dos profissionais envolvidos às atividades em áreas remotas de difícil e perigoso acesso, assim como a redução de gastos relacionados ao acesso desses locais, devido também sem contar a burocracia que a empresa tem que lidar para se adequar às atividades nesses locais também. E também, assim, aumentando o escopo de projetos de monitoramento que a empresa poderia vir a atender com a aplicação desses equipamentos de monitoramento. Aqui nesse slide apresento um compilado de obras, de imagens de obras, que foi retirado, na verdade, do próprio site da FGS, obras atendidas. Então, são escavações, a mineração, túneis, barragens, a construção civil ali na foto acima, à direita. E são todos exemplos de aplicação da ciência da engenharia geotécnica. Nessa imagem aqui aparece um profissional, na verdade, da FGS em campo, realizando a medição, né, dos sensores que estão instalados ali na posição onde ele está. Dá para ver que ele estava fazendo um acesso por corda, né? Ele foi, na verdade, escalando nessa situação. E, como se percebe, é
uma atividade perigosa, expõe o profissional aos perigos e a dificuldade que é de chegar nesse sensor. Imagina agora em obras que tem a necessidade de uma taxa de uma leitura ao dia ou de mais de uma leitura ao dia, então tem que fazer esse acesso constantemente. Nesse caso aqui ainda num talude de uma rodovia bastante movimentada no estado de Santa Catarina. Então, o profissional em campo passa por bastante trabalho para acessar essas leituras. Fora isso, tem a parte burocrática que a empresa tem que lidar com os cursos e tem as NRs, as normas que os profissionais têm que estar habilitados para poder exercer essa atividade. Os equipamentos têm que estar sempre em dia. E além desses dois fatores, ainda tem a questão que a maioria das obras que a FGS acaba atendendo são de mineração, e nesses locais de mineração normalmente não se tem, por exemplo, acesso à energia elétrica de uma forma de rede, por exemplo, então muito menos se tem sinal de internet, até mesmo sinal de celular, o GSM, que também poderia servir como uma forma de comunicação, né, para essa leitura desses sensores, mas nem o GSM existe na maioria desses locais, ou se existe também é um sinal extremamente fraco e interrupto, que acaba atrapalhando bastante. Então, e muitas vezes bastaria, por exemplo, a transferência dessas leituras desse local onde está instalado, que é difícil o acesso, para um local. Poderia ser, por exemplo, a beira, nesse caso da foto, a beira ou algum lugar dessa rodovia que tu pudesse simplesmente descer de um carro e acessar a leitura. Ou melhor ainda, se tivesse acesso à internet, tu poderia mandar para a nuvem ou algo do tipo. A maioria dos equipamentos da FGS o que utiliza para monitorar são registradores de dados, e esses registradores utilizam ainda de cabos para os sensores. E esses registradores acabam ficando, às vezes, muito longe dos sensores, porque tu precisa ter acesso deles, e o que acaba expondo o sistema a intempéries, a atividade talvez de animais, atividades humanas também relacionadas ou não às obras, enfim. Então, a aplicação da modulação LoRa como forma de transferir o local os dados lidos desse local para um local de fácil acesso, e que ainda posterior pode ser integrados à IoT, então gerando uma solução que pode ser acessada de qualquer lugar, o que é buscado, né, nesse trabalho. Então agora a fundamentação teórica e conceitos. Começa falando sobre o LoRa em si, que no caso é uma tecnologia de modulação de radiofrequência desenvolvida pela empresa Semtech. Basicamente, trata-se de uma forma de tu manipular uma onda de radiofrequência, codificando uma mensagem para transmiti-la. LoRa é uma camada física de comunicação que é propagada nas faixas de frequência não licenciadas, né, chamadas ISM, que é para utilização industrial, científica e medicinal. No Brasil, a Anatel normatizou a operação para a tecnologia LoRa para a frequência de 915 MHz. A modulação em si ela é derivada da técnica de espectro espalhado e se utiliza de pulsos chamados de chirps para codificar as mensagens. Esses chirps pode ser meio traduzido como trinados, lembrando talvez o canto de um pássaro como o canário, ou a forma de comunicação dos golfinhos, que é aquela forma bastante pausada, né? Então, trinada, acho que é a palavra mais adequada. E, por fim, né, justamente como consequência dessa técnica de espectro espalhado utilizada, a modulação LoRa é uma solução que oferece longo alcance de sinal, robustez na comunicação, então diante de interferências ela se mantém íntegra na maioria das vezes, sim, uma boa capacidade de se manter íntegra, e baixo consumo energético das baterias por preços baixos, o que também é extremamente importante para a aplicação, tanto o consumo baixo das baterias como o preço baixo. Em seguida, o LoRaWAN. Então, o LoRaWAN basicamente é o protocolo de rede, né, de comunicação aberto que vem a definir a arquitetura dos sistemas que utilizam a modulação LoRa como base.
como os parâmetros de comunicação. Esse protocolo é mantido pela associação chamada de LoRa Alliance, que é uma associação sem fins lucrativos e basicamente, acho que foi fundada em 2015, se eu não estou enganado, e basicamente é formada por empresas que desenvolvem ou estão diretamente ligadas à expansão da utilização, da adoção tanto da modulação LoRa quanto do seu protocolo LoRaWAN, né? Agora, o que é IoT? Então, nas palavras de Madakan e os seus colegas ali na pesquisa, seria uma rede aberta e abrangente de objetos inteligentes que possuem a capacidade de se auto-organizar, compartilhar informações, dados e recursos, reagindo e agindo diante de situações e mudanças no ambiente. Então, agora exemplos, que também é uma boa forma de entender, as geladeiras, né, essas mais atuais, com conexão à internet, né, que elas são capazes até de monitorar o que tem dentro, né, os itens no interior, talvez te mandar até uma mensagem no celular avisando que tal item está em falta ou está para terminar, né. Também os sistemas de condicionamento de ar, que tu pode ativar eles estando no trabalho e na hora de chegar em casa o ambiente vai estar à temperatura do seu gosto, por exemplo. As casas inteligentes, então, tu pode monitorar a distância quando sair de casa, por exemplo, se deixou algum equipamento ligado na tomada, se deixou uma torneira aberta, se as aberturas, janelas, portas da casa estão fechadas, o sistema de alarme está ligado ou algo do tipo. Tudo são todos exemplos de aplicação do conceito IoT. Agora, uma ferramenta utilizada para enlace entre duas antenas, né, que é chamada de zona de Fresnel, que na verdade ela gera uma região tridimensional de formato elipsoidal no espaço ao redor da linha de visão entre uma antena transmissora e receptora. Essa linha de visão realmente seria uma linha traçada reta entre a antena transmissora e a receptora. A equação exibida aqui, ela já foi manipulada, de forma que ela já resulta no maior raio desse elipsoide de primeira ordem, da zona de Fresnel de primeira ordem, que normalmente é o que tem maior influência no estudo, né, maior relevância é a primeira ordem. Então, nessa equação, F é a frequência de operação das antenas e D é a distância em linha de visão entre elas. Na imagem seguinte aqui estão representados as variáveis e, para fim de aplicação, é dito que é necessário manter 60% no mínimo dessa zona de Fresnel de primeira ordem livre de obstáculos. Idealmente 80%, mas 60% é o mínimo para garantir a comunicação entre as antenas viável. Agora eu inicio sobre o assunto do desenvolvimento dos equipamentos. Na verdade, os rádios transmissores LoRa são os equipamentos que possuem os rádios transmissores LoRa. Então, iniciando pelos componentes eletrônicos de forma individual. Número 1 são os próprios rádios transceptores, na verdade são circuitos que possuem a tecnologia LoRa embutida. Nesse caso é produzido pela Hope RF, é o LoRa RF-M95W. Ele possui uma potência de transmissão de 20 dBm, a sensibilidade de recepção então é de até menos 148 dBm e o equipamento utilizado, no caso, ele opera na frequência de 915 MHz, como é a norma brasileira. Número 2, então, é a antena, que é uma antena tipo monopolo, no caso é em PCB, e feita justamente para soldar direto no elemento circuito apresentado anterior. Ela tem um ganho de 5.1 dBi, também foi dimensionada para operar na frequência de 915 MHz. Ela possui um diagrama de radiação omnidirecional, isso quer dizer que ela manda o sinal em todas as direções. Em seguida aqui está o módulo RTC, que na verdade é um relógio de tempo real. Ele é um circuito utilizado para se manter a informação de data e hora sempre correta, né, atualizada.
de forma que, como pode ser notado no módulo, ela possui uma bateria do tipo botão juntamente a ele, caso a alimentação do circuito como um todo for perdida, né? Então ele continua sendo abastecido por essa pilha e nunca perdendo a data e hora correta. Então isso pode ser usado até mesmo para acordar, né? Acordar alguma aplicação, para despertar algum alarme, por exemplo. Em seguida está o módulo microcontrolador, né, que é onde foi feita a configuração para a utilização de todos os outros elementos, que é um ESP32, que é um microcontrolador bastante avançado, já possui conexão Wi-Fi e também Bluetooth. As interfaces que é disponível para comunicação, interação com esse microcontrolador são a I2C e a SPI. O I2C, por exemplo, é o mesmo que é utilizado para o módulo RTC, e a SPI são os rádios transceptores também, a LoRa que utilizam. Assim como o Intel 6 também, o adaptador de cartão de memória, utiliza a SPI. Além da comunicação WAD, e também tem uma entrada USB que também facilita a utilização e a programação dele. Junto dele está uma antena Wi-Fi 2.4 GHz para conexão com a rede de internet. Então o próximo item é o número 5, sensor de temperatura e umidade DHT11. É um sensor digital que aqui nesse caso está representando, né, uma das grandezas que normalmente se mede na engenharia geotécnica. Poderiam ter sido outros sensores, como piezômetros, inclinômetros, células de carga, sensores de movimento, de deslocamento, mas pela facilidade da utilização dele, acabou sendo ele para exemplificar, e também por ser uma grandeza de bastante relevância, como a temperatura e umidade, duas grandezas na verdade. E por último, o adaptador de cartão de memória, que é justamente o que o nome diz. Ele serve para tu utilizar o cartão de memória, então tu consegue fazer que o equipamento se torne também um registrador de dados. Na sequência estão os dois equipamentos montados. À esquerda está o transmissor, possuindo o sensor, o cartão de memória e o RTC. Além, mais acima nele está o LoRa juntamente de sua antena, e à direita está o equipamento receptor, possuindo o LoRa e a antena para conexão Wi-Fi. Então, os testes realizados. Teste em área rural. Então, onde ocorreu? Em Minas do Leão, no Rio Grande do Sul. A distância entre transmissor e receptor foram de 389 metros. O número de pacotes de dados foram de 55. Taxa de envios foi de um pacote a cada 20 segundos. O formato e conteúdo dos pacotes, então é o número do pacote, a temperatura e umidade, sendo a temperatura e umidade justamente as leituras provenientes do sensor. Então, assim, depois da montagem do produto em si, da prototipação do transmissor e do receptor, a fase que mais ocupou tempo, onde foi mais empregado tempo, foi a parte de programação desses equipamentos, integração do funcionamento sincronizado e correto de todos esses módulos juntos, todos os circuitos eletrônicos ao mesmo tempo, de forma que para o teste rural, o que foi feito foi que os dados foram inicialmente, primeiramente salvos as leituras eram salvas inicialmente no cartão de memória local, que está presente no módulo transmissor. Em seguida, eram transmitidas através da modulação LoRa. Onde havia o equipamento receptor, ainda era feita a averiguação dos dados recebidos pelo monitor serial, através da ligação USB, né, do microcontrolador ao computador. E aqui a foto à direita, então, é o local real da aplicação desse teste. Sequência. Aqui é uma imagem de satélite marcada as posições do receptor e transmissor e a distância novamente entre eles, de 389 metros. De forma que esse teste foi selecionado para representar as obras, né, da engenharia geotécnica, onde não se tem
sinal de telefone, não se tem acesso à internet, nem à energia elétrica da rede, por exemplo, e o local é de difícil acesso mesmo. Então, essa distância, por exemplo, essa distância entre receptor e transmissor, com a aplicação do LoRa, não mais necessitaria estar sendo acessada, por exemplo, a pé ou por um profissional fisicamente, né? Essa distância toda, de forma que onde está o receptor seria um acesso bem mais fácil, ou aqui no caso do transmissor, onde tu passa até uma rua, poderia apenas chegar de carro para colher o dado, né? Bem mais fácil do que atravessar toda essa distância. O teste em área rural, então aqui está a configuração da topografia, adaptada do Google Earth, na verdade. O eixo X está a distância linear, né, entre os módulos. Essa seria o tamanho da linha de visão, então. E a altitude do posicionamento entre eles. Aqui deu uma diferença de aproximadamente 27 metros entre o transmissor e o receptor. Agora eu falo sobre o teste em área urbana. Para esse teste, então, além dos dados serem salvos pelo cartão de memória no local de leitura do equipamento transmissor e onde está o sensor de temperatura e umidade, os dados foram posteriormente também enviados pela tecnologia LoRa e chegando no receptor, foram enviados para uma página web desenvolvida para plotar os gráficos em tempo real. Este que foi um caso selecionado para simular um monitoramento num local onde se tem acesso à internet e onde se visava justamente uma aplicação mais completa, utilizando-se do conceito de IoT para um monitoramento. Então, o local de aplicação foi Caxias do Sul. A distância entre transmissor e receptor, nesse caso, foi um pouco menor, 333 metros. O número de pacotes de dados aumentou para 100 metros. A taxa de envios também aumentou, foi um pacote a cada 15 segundos agora. O formato e conteúdo dos pacotes é o mesmo, é o número, temperatura e umidade. Aqui eu saliento que esses caracteres especiais, agora sim, para essa aplicação juntamente com o conceito IT, serviram como um facilitador do tratamento pela página web, para pegar os dados de temperatura e umidade e plotar os gráficos. Então aqui está também uma imagem de satélite da região de aplicação, com marcados transmissor e receptor e a distância entre eles. Dá para ver que tem bastante casas, então ainda essa situação também exemplificaria um caso com muitas tecnologias, né, presentes que poderiam gerar interferências. E além passa também o sinal, a transmissão cruza a BR-116, que é uma rodovia bastante movimentada do Brasil. Aqui está também a configuração topográfica, o gráfico da configuração topográfica do teste em área urbana, sendo que no eixo X normalmente está a distância linear e a altitude da posição dos módulos dos equipamentos no eixo Y. Nesse caso foi uma diferença de aproximadamente 33 metros entre a altitude deles. E agora vamos falar sobre os resultados. Então, inicialmente pelos testes em área rural, à esquerda estão os gráficos de temperatura e umidade, então dos dados salvos no cartão de memória antes do envio do LoRa. Esses são os gráficos à esquerda, e à direita estão os gráficos dos dados enviados pelo LoRa, dependentes da efetividade da comunicação LoRa. Então, na direita eu circulei os gaps formados pelas falhas de comunicação. Deu para ver que foram 4. Passar o slide aqui. Então, descrevendo agora, então, de 55 pacotes de dados enviados, 4 foram perdidos. Os valores medidos de RSSI estiveram no intervalo de menos 102 dBm a menos 96 dBm. No caso, RSSI é um indicador da potência da potência presente em um sinal de rádio na recepção. Então, os rádios transceptores LoRa que foram utilizados, eles têm uma sensibilidade de até menos 148 dBm, então está bem abaixo do limiar dos rádios. Essa imagenzinha que está abaixo representa uma porção, né, dos dados recebidos e impressos
através do monitoramento da porta serial. Essa parte inicial, LoRa Packet Received, até os 2 pontos e até a palavra with, é realmente o sinal transmitido. Então o que vem antes, o de texto, e que vem depois, até justamente o valor de RSSI, que é o último valor ali, ele não foi enviado pelo LoRa, ele só apenas foi impresso na porta serial para monitoramento. E por fim, a aplicação da equação de Fresnel gera o valor de 5,65 metros para o maior raio de elipsoide de primeira ordem, de forma que não tinha no local nada que pudesse obstruir mais de 40% dessa zona de primeira ordem. Agora, os testes para o teste em área urbana, aqui são os gráficos de temperatura. À esquerda é o gráfico final, então, da página web desenvolvida, que é dependente então dos dados LoRa, e à direita aqui estão os dados salvos localmente no cartão de memória, com o gráfico plotado posterior ao teste. É difícil de afirmar isso pelos gráficos, mas nenhum dado foi perdido. Aqui é importante salientar aqui na questão dos gráficos de umidade, que por um erro de programação da página web, na verdade só foram plotados 100 dados enviados, apenas 50 deles foram plotados para a umidade. Foi um erro de programação, mas de qualquer forma esses gráficos estão adaptados a esses 50 dados e novamente se percebe graficamente que não houve perda de nenhum dado. Então, todos os 100 pacotes de dados enviados foram recebidos. Os valores medidos de RSSI estiveram no intervalo de menos 91 a menos 88 dBm, então mais longe ainda do limiar dos transceptores LoRa. Novamente aqui está uma porção deles dos dados impressos da serial. A aplicação da equação de Fresnel para o teste urbano gerou um valor de 5,22 metros para o maior raio do elipsoide de primeira ordem, de forma que, mais uma vez, não havia no local nenhum tipo de obstáculo capaz de obstruí-lo em mais de 40%. Então, na verdade, para ambos os testes, até mesmo o ideal de 80% da zona de Fresnel livre foi atendida. Agora começo a falar sobre as conclusões. Então, a utilização da modulação LoRa e de seu protocolo LoRaWAN para o monitoramento geotécnico é viável e apresenta resultados notáveis. Então, através dos testes, percebe-se que ela tem capacidade, o emprego do LoRa e do LoRaWAN tem a capacidade de suprir as necessidades que outras tecnologias não conseguem, né, para monitoramento de áreas remotas e para locais de difícil e perigoso acesso. A integração ao conceito IoT é capaz de gerar uma solução completa de monitoramento. Então, para o teste foi gerado apenas uma página web bastante simples, né, plotando os gráficos em tempo real, mas com o desenvolvimento pode-se desenvolver um software completo, né, para oferecer aos clientes, que podem também acompanhar junto com a empresa esses dados do monitoramento. Agora, falando justamente dos resultados dos testes, o teste em área rural, nele foi obtido aproximadamente 92% de efetividade no envio dos pacotes, enquanto que para o caso urbano o valor foi de 100%. O resultado inferior em área rural não pode ser explicado pela ferramenta de zona de Fresnel de primeira ordem, porém, o fato da construção dos equipamentos ter ocorrido em placas de prototipação, com a utilização de fios longos, e o mesmo ter sido utilizado sem proteção em ambiente externo, pode ter sido a possível causa, né, dessas falhas. Então, como eu já falei, a zona de Fresnel não conseguiu explicar, né, foram, para os dois casos, mais de 80%, que é o ideal de caminho livre, né, pelo enlace das antenas, foi atendido. E justamente a aplicação mais plausível a esse momento seria a questão da montagem dos rádios, por exemplo, a aplicação no teste, né? Durante o teste da área rural, era um local onde ventava bastante, os aparelhos não foram isolados, nem protegidos, faziam também, como até o sensor de temperatura foi capaz de medir, faziam 46 graus na região, então
são muitos fatores externos, né, que acabaram não sendo cuidados durante a aplicação, que podem ter sido a causa real desses erros, dessa perda dos pacotes de dados. Enquanto que para a área urbana, onde justamente teriam mais contato com contatos ou fontes de interferência com outras tecnologias, até mesmo outros aparelhos que utilizam a modulação hora, não ocorreu nenhuma perda de dados. Então, como trabalhos futuros seria interessante justamente o desenvolvimento dos equipamentos em placas de circuito impresso, daria para averiguar, né, se no teste rural ali, se o problema realmente foi uma questão de montagem, da prototipação nas placas. A realização de novos testes com antenas direcionais, assim, visando então a aplicação em obras onde é necessário talvez uma comunicação de alguns quilômetros para sair do local perigoso ou de difícil acesso até um local de fácil acesso. E, por fim, o desenvolvimento de um gateway para estabelecer uma rede de comunicação para múltiplos sensores. Isso porque seria mais realista, né, com a aplicação geotécnica. Dificilmente tu tem um único sensor numa aplicação se comunicando ponto a ponto, como foi feito nos testes. Então, o desenvolvimento do gateway seria, estabelecendo a rede de comunicação para múltiplos sensores, seria realmente um bom avanço para esse trabalho. Aqui eu encerro a apresentação. Agora eu me faço disponível a todas as dúvidas e comentários, sugestões, críticas. Agradeço a atenção de todos e até mais.